Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal TI para Leigos. Eu sou o Luiz Coelho, host desse canal, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as soluções D7, sobre o ambiente corporativo. Nós já tivemos uma outra apresentação onde nós orientamos sobre como instalar o ambiente E7 no ambiente doméstico, né, para usuários domésticos, usuários home. Esse curso aqui ele é voltado para instalação em ambientes corporativos, tá? Para business users. Então, sejam muito bem-vindos e vamos para mais um vídeo. Bom, primeiro de tudo, para a gente saber instalar soluções em ambiente corporativo da E7, nós temos que entender que a E7 possui diversos bandos de soluções, diversas soluções de segurança com recursos diferentes. Tá? Para vocês conhecerem todos esses recursos, a nossa sugestão é acompanhar esse vídeo aqui que está no canal. Esse vídeo foi feito em Brasília, foi um evento que nós participamos ao vivo em Brasília, onde nós apresentamos as soluções D7, todos os bandos corporativos, demonstramos, explicamos, falamos um pouquinho de todos os bandos corporativos que nós temos à disposição dentro da E7. Então, esse outro vídeo ensina sobre como fazer, né, sobre como entender esses bandos corporativos. Esse vídeo aqui ele é voltado para usuários corporativos que queiram saber aprender a instalar e configurar as soluções da E7, tá? Primeiro de tudo, tá? Vamos começar do início, começar do zero. Primeiro de tudo, nós temos que criar uma conta dentro de um portal da E7 chamado EBA, eba.e7.com. A E7 trabalha com basicamente dois portais diferentes. Um portal serve para fazer o gerenciamento das licenças. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse portal você vai ter acesso às suas licenças contratadas, a quantidade de licenças que você comprou, a quantidade de licenças que você está utilizando nesse momento, quais são as máquinas que estão utilizando essas licenças, e assim sucessivamente. É um portal para o gerenciamento das licenças. Existe um segundo portal, que é para o gerenciamento dos computadores. Aí sim, é um gerenciamento dos dispositivos que você vai proteger. Né? Aí sim você vai proteger esses dispositivos, criar ações, configurações para proteger esses dispositivos. Então são dois portais diferentes. Um deles se chama eba.e7.com, o outro se chama E7 Protect. Tá? Vamos começar explicando um pouquinho mais sobre o EBA. O EBA, primeiro de tudo, como eu falei, ele é um portal de gerenciamento das licenças, onde você vai gerenciar as suas licenças e você vai poder fazer toda essa gestão. Você vai ver quantas licenças você comprou, quantas licenças estão em uso, poderia ver, inclusive, quais são essas máquinas que estão usando essas licenças. Se por acaso você chegar e falar, putz, Luiz, mas tem 2, 3 máquinas ali que foram formatadas, que eu não utilizo mais, eu quero desativar as licenças dessas 2, 3 máquinas. Eu posso fazer isso pelo EBA? Com certeza. Pelo EBA você pode fazer essa gestão e você pode desativar, inclusive, licenças novas, né? Licenças ali que foram atribuídas para algum computador, para recuperar essas licenças novamente, tá? Luiz, eu não queria ter que fazer isso manualmente. Poxa, eu tenho que ficar lembrando que máquina que eu formatei, que máquina que eu não formatei e tal. Dá para criar, digamos, uma rotina, né? Poxa, sempre que a minha máquina, por exemplo, nos comunicar dentro de 40 dias, né? Dificilmente alguém vai pegar férias de 40 dias. Poxa, se alguma máquina ficar desligada, né, ficar sem conexão durante 40 dias, E7 automaticamente elimina essa máquina para mim, desativa essa licença, recupera a licença para mim, para eu poder utilizar em uma máquina nova. Então dá para, inclusive, automatizar essas soluções dentro do portal do EBA, que é justamente o portal de gerenciamento de licença. Luiz, eu não tenho conta no EBA, eu não sei do que você está falando. Dá para criar uma conta do zero? É gratuito? Quanto custa? Dá. Você pode sim fazer, né, uma customização desse portal do EBA, criar uma conta nova, essa conta é gratuita, não tem nada com isso, não paga nada por isso, e você pode fazer toda essa gestão. Já o E7 Protect, ele já é uma console para gerenciamento dos dispositivos. Você acessa ele através do portal protect.e7.com e a partir deste portal você vai gerenciar as suas máquinas. Não somente a nível de antivírus, a nível de endpoint, mas a nível de outros recursos. Por exemplo, alguns recursos que os nossos clientes muito utilizam aqui no TI para leigos. Inventário de hardware e software. Muita gente acaba investindo, né, em softwares que fazem isso, como por exemplo o OCS Inventory, é um dos mais famosos hoje em dia no Brasil. Sendo que você não precisava investir nisso, a E7 já faz isso para você. Então você ganha essa vantagem. O inventário de hardware e software da E7 é tão detalhado que eu consigo saber até o chassi da placa-mãe, se eu quiser, ou seja, um inventário com todo o detalhamento. Também, obviamente, posso ver os softwares instalados, todos os softwares, tanto da E7 quanto de terceiros.
A E7 também funciona como uma espécie de ferramenta de deploy, um famoso RMM, né, para fazer a instalação de outros softwares. Dessa forma, você pode utilizar a console da E7 para fazer a instalação de diversos softwares, não somente softwares da E7, mas softwares de terceiros também, né? Softwares da E7, softwares de terceiro. O único pré-requisito aqui é que você precisa ter um pacote MSI para fazer essa instalação. Tá? Também posso utilizar a console da E7 para fazer a desinstalação desse software, então desinstalar algum software específico. Posso utilizar a console D7 como uma espécie de WSUS para fazer a atualização de sistema operacional, para atualizar ali o meu SO, reiniciar ou desligar a máquina, executar um script, um comando, como se eu estivesse via prompt de comando local, e assim sucessivamente. São algumas ações que a gente pode fazer dentro ali da console D7. A grande maioria dessas a gente vai passar também por aqui para vocês entenderem. Bom, como é que eu começo do zero, Luiz? Beleza, então como a gente falou, o primeiro ponto é você ter uma conta no eba.e7.com. Se você não tiver essa conta, não tem problema, você pode criar uma conta nova. Inclusive, vamos fazer uma demonstração aqui de como você pode criar essa nova conta aqui no portal do EBA. Então, primeiro de tudo, você vai ter que acessar o site eba.e7.com. Dentro deste portal, vai ser solicitado um e-mail e uma senha, ao qual, se você não tiver esse e-mail e essa senha, não tem problema. Você pode registrar uma conta nova gratuitamente. Essa conta nova não tem nenhum custo adicional. Você pode criar essa conta, vai ser necessário alguns dados pessoais como e-mail, uma senha, vai pedir algumas outras informações pessoais, e você vai poder criar a sua conta no EBA. Uma vez criado a sua conta no EBA, você vai ter acesso a este portal de gerenciamento, o E7 Business Account, o nosso eba.e7.com. E é aqui que você vai adicionar as suas licenças. Então, o primeiro passo é criar a conta no EBA. Criou a conta no EBA, o segundo passo é você adicionar essas novas licenças. No seu caso, uma vez adicionado essa nova licença, uma vez que você recebeu essa licença no e-mail, como por exemplo no e-mail igual a esse, uma vez que você recebeu essa licença, você vai pegar essa chave de ativação que aí está e você vai adicionar essa licença no seu portal do EBA. Então, novamente, né? EBA, parte de licenças, e você pode adicionar uma nova licença inserindo a sua chave de ativação. Uma vez que você inseriu a sua chave de ativação, você vai receber um e-mail, no e-mail cadastrado, para você confirmar, para você validar essa sua ativação da licença. Esse e-mail vai ser muito parecido com este carinha aqui, que vocês estão vendo a partir de agora. Esse e-mail é justamente para você verificar, para você validar a sua licença. Validou a licença, clicou nesse link aí informado nesse e-mail, essa licença será adicionada ao portal do eba.e7.com, como vocês podem ver agora, e a partir de agora vocês vão ter acesso à licença de vocês. No meu caso, eu comprei 50 licenças, não estou utilizando nenhuma ainda, não instalei nenhuma ainda, e essa licença é válida pelo período de 30 dias, é uma licença trial até o dia 31 de julho de 2024. Mas essa licença já vai estar disponível dentro do portal do EBA. Depois de você adicionar essa licença no portal do EBA, você vai poder ativar a sua console de gerenciamento. Essa console de gerenciamento da E7, todos os pacotes da E7 hoje em dia, dão direito a uma console de gerenciamento em nuvem. Tá? Luiz, não quero uma console em nuvem, quero uma console local que eu quero instalar num servidor que eu tenho aqui. Pode? Pode, não tem problema nenhum, não tem nenhuma diferença de preço, inclusive. Mas, convenhamos, melhor uma console em nuvem. Tá? Luiz, por que é melhor uma console em nuvem? Muito simples. A nossa console em nuvem ela tem várias vantagens. Por exemplo, a nossa console ela já está publicada na internet. Então ela já está aberta na internet. Você vai poder gerenciar os seus funcionários o tempo todo, 24 horas por dia, desde que eles estejam com acesso à internet. Não importa onde eles estejam. Você não precisa de uma infraestrutura, você não precisa de um servidor, então acaba saindo mais barato. Parte de backup, manutenção, atualização da console, nunca mais você precisa se preocupar com isso. A console já vai te dar, né, esse direito de você atualizar, de você fazer essa manutenção, esse backup da console de gerenciamento. Então, tem diversas vantagens em se trabalhar com a console em nuvem da E7.
Mas se você quiser local, tudo bem, não tem problema. Aqui nós vamos fazer na console em nuvem por conta de todas essas vantagens. Tá? E uma vez que você adicionou uma licença no EBA e essa licença tem direito a uma console em nuvem, vai aparecer para você um campo no EBA para você acessar, para você ativar primeiramente um botão Activate e depois para você clicar no botão Open, como está aí na imagem, você vai poder acessar a sua console de gerenciamento. Esta console de gerenciamento ela vai aparecer, como eu falei para vocês, dentro do portal do EBA. Que aqui está, dentro do menu painel, ele vai aparecer para você a parte do E7 Protect e você vai poder abrir esta nova console de gerenciamento. E aí sim você vai cair na console de gerenciamento de gestão de dispositivo, de gestão de máquinas. Aí não é mais a parte de gestão de acessos. Tá? Aqui não é mais a gestão de licenças, aqui já é a parte de gestão de máquinas, como vocês podem ver aqui. Luiz, legal. Tenho já acesso à minha console, já vi aqui que eu tenho acesso à console, mas a minha console ela vem zerada. Logicamente, nenhuma máquina está instalada ainda. Como é que eu faço para fazer a instalação do zero? Como é que eu faço para começar do zero com o E7? Muito fácil. A infraestrutura da E7 é simples. Você tem uma console de gerenciamento, que pode ser local ou em nuvem, e em cada máquina você tem um agentezinho. Esse agente instalado aponta para a console de gerenciamento. Como eu falei, ele aponta ou para uma console local ou para uma console em nuvem, tanto faz. Mas esse agente é quem faz a ponte, é quem faz a comunicação da máquina com a console. Essa instalação do agente, ela tem diversas formas de fazer. Você poderia fazer via GPO, você poderia criar uma batezinha, criar um script de instalação, via AD, poderia fazer via rede, tem diversas formas de você fazer essa instalação do agente. Na nossa sugestão, na nossa demonstração, a maneira mais fácil de todas é utilizar uma ferramenta da E7 chamada E7 Remote Deployment Tool. Luiz, por que essa é mais fácil? Porque não tem pré-requisito de rede, não precisa de internet, não precisa de banda larga, ele já instala agente, antivírus, tudo que você precisa ao mesmo tempo de uma vez só. Então, modéstia à parte, a nossa sugestão é fazer utilizando essa ferramenta de deploy, porque facilita a vida, tá? Luiz, como é que funciona? Como é que eu faço essa instalação utilizando essa ferramenta de deploy D7? Vamos lá. De tudo, você pode fazer uma busca dessa ferramenta no próprio Google, E7 Remote Deployment Tool. Você vai cair na página de download da E7 e você vai poder fazer o download dessa ferramenta, o E7 Remote Deployment Tool. Facilmente, vocês caem aqui no Google, vocês caem na página de download da E7 e vocês conseguem fazer o download desta ferramenta. Essa ferramenta tem 2 megas de tamanho, não pesa nada, é super tranquilo, tá? O legal dessa ferramenta é que você pode executá-la de qualquer máquina, tá? Qualquer máquina mesmo. Ah, Luiz, eu preciso instalar esse cara na mesma máquina que eu instalei a console? Não. Até porque, normalmente, você nem vai ter acesso à console. No meu caso, eu nem tenho acesso à máquina onde está instalada a console. Então, acaba sendo mais fácil. Como eu falei, eu posso executar essa ferramenta de qualquer máquina, e essa ferramenta serve para fazer basicamente uma busca de máquinas, uma busca de computadores. Essa busca de máquinas eu posso fazer pelo Active Directory, pelo AD, ou pela rede. Pelo AD não tem segredo nenhum, vocês já conhecem. Basicamente eu vou informar o meu servidor do AD, o meu usuário e senha com privilégios de administrador no AD, e quando eu der um next, ele vai importar para mim, ele vai me mostrar todas as minhas OUs, as minhas unidades organizacionais, os meus computadores, e eu vou poder selecionar vários, todos os computadores, se eu quiser, para fazer a instalação da solução D7. Então, precisa ter privilégio de administrador no AD, obviamente, para fazer essa busca, para encontrar esses computadores e eu fazer essa instalação em diversas máquinas ao mesmo tempo, utilizando o Active Directory. No meu exemplo, eu não vou fazer via AD, eu vou fazer via rede, eu vou fazer a segunda opção, então a opção de Scan Network. E como é que eu faço essa instalação? Basicamente, eu preciso informar um range de IPs. No meu caso, a minha máquina estava num IP 192.168.0.223, e, portanto, eu vou fazer uma busca de máquinas no IP 192.168.0.220 até o 225, e ele certamente vai encontrar a minha máquina, que é a 223. No meu exemplo, ele vai encontrar uma única máquina, mas ele poderia encontrar várias máquinas, não tem problema nenhum, eu poderia selecionar várias ao mesmo tempo. Ele já encontrou a minha máquina, como vocês podem ver, inclusive ele traduziu o IP no nome, o nome da minha máquina é Society SE, como vocês podem confirmar aí, e basicamente eu consigo ter essa máquina já apontada aqui e eu consigo fazer a instalação
sequencialmente. No meu caso, eu vou fazer de uma única máquina, mas poderia fazer de várias máquinas ao mesmo tempo. Depois disso, ele pede duas informações muito simples. A primeira, lá embaixo, é: eu preciso informar um usuário e senha com privilégios de administrador nessas máquinas todas que eu selecionei. Pode ser usuário administrador local, pode ser usuário administrador do domínio, tanto faz. Lembrando que, se for do domínio, é importante colocar o domínio e a barra invertida aí na frente, como vocês podem ver, mas tanto faz, qualquer uma das duas opções vai funcionar. E, posteriormente, ele pede um executável, ele pede um instalador nessa opção de Deployment Package. Luiz, que instalador que é esse? Aí entra um dos grandes diferenciais da E7. A questão da console ser muito simples, ser muito fácil. Luiz, onde eu crio um instalador da E7? Na própria console da E7, no menu Instaladores. Né? A E7 é muito fácil, ela tem esse diferencial. Instalador no menu Instalador, relatório no menu Relatório, computador no menu Computador. A E7 tem esse diferencial. No nosso caso, a gente vai selecionar a opção para Windows, vai selecionar o grupo onde essa máquina vai cair, onde ela vai fazer parte. No meu caso aqui, eu vou selecionar máquinas Luiz, e eu vou fazer o download. Ele vai gerar um executável chamado EPI Win Live Installer. É um executável de 13, 14 megas aproximadamente. E é justamente este executável que eu vou colocar aqui dentro da nossa solução, dentro da nossa ferramenta de deploy. E aí é esse executável que eu vou apontar e eu vou fazer essa determinada instalação. Quando o download já estiver concluído, eu vou avançar e eu vou inserir este executável, este EPI WinLive Installer, na nossa ferramenta, e é por ele que eu vou fazer a instalação. Então é só inserir esse executável aqui na ferramenta, eu dou um Next, e assim ele vai fazer a instalação de maneira remota, massiva e invisível em diversas máquinas ao mesmo tempo. No meu caso, numa só, mas como eu falei, poderiam ser várias. Não precisava falar para vocês, porque a ideia é passar que essa instalação é remota, massiva e invisível, mas como eu quero dar alguns detalhes técnicos, na verdade, essa instalação ela não é tão invisível assim. Se vocês abrirem o gerenciador de tarefas, o nosso Task Management, vocês vão encontrar sim o nosso EPI WinLive Installer sendo executado e funcionando, né? Ou seja, não é tão invisível assim, dá para saber que essa execução está funcionando. Mas para o usuário final na ponta, ele não vai estar com o Task Manager aberto, e, portanto, para ele vai ser totalmente transparente. E aí, pouco tempo depois, vai dar como instalação concluída. Vai estar aqui a minha máquina Society SE, a máquina do Luiz Coelho, no IP 192.168.0223, 100% instalado. E aí eu já vou ter acesso a todos os recursos que eu comentei. Inventário de hardware, inventário de software, ferramenta de deploy, que a gente vai demonstrar na prática ainda, mas vocês já podem ter uma noção. Já está aqui, ó, inventário de software, de hardware, ou seja, a minha instalação deu 100% certo. E dessa maneira, vocês entendem como fazer a instalação do zero, né, utilizando as soluções da E7 para implementar ali o produto de segurança da E7. A nossa console de gerenciamento, ela tem um grande diferencial de ser uma console muito simples, como a gente já falou um pouquinho, mas ela também tem muitos recursos essenciais, como inventário de hardware e software, instalação e desinstalação de softwares, atualização de sistema operacional, reiniciar ou desligar a máquina, tudo isso a gente já falou como alguns diferenciais da console, mas aqui agora vamos mostrar na prática como que isso funciona. Na nossa console de gerenciamento, eu consigo pegar alguma máquina qualquer, por exemplo, aqui dentro, e consigo ver os detalhes dessa máquina. Então, por exemplo, essa máquina aqui do meu funcionário Fábio, eu consigo saber que ela é uma máquina com Windows 11, ela é uma máquina Dell Inspiron 15 3511, ela tem um processador Core i5 com 8 núcleos lógicos de processamento, ela tem 2 pentes com 4 GB de memória, totalizando 8 GB de memória RAM, parte do chassi da placa-mãe que eu comentei está aqui também, um disco SSD de 500 GB, periféricos, adaptadores, drivers, impressora, rede e assim sucessivamente. Eu tenho um inventário de hardware muito detalhado. Da mesma forma, eu também tenho um inventário de software com todos os softwares instalados, tanto os softwares da E7 quanto os softwares de terceiros também. Eu também comentei que eu posso utilizar a nossa solução da E7 para fazer a atualização de sistema operacional, instalação de software, e é verdade, está aqui. Dentro do menu tarefas, eu tenho uma tarefa de atualização de sistema operacional, que eu posso criar aqui uma nova tarefa e atualizar ali o meu sistema operacional. Eu posso instalar somente as essenciais, ou também posso instalar as opcionais também. Posso dizer se o usuário pode reiniciar a máquina, ou se ele pode adiar esse restart da máquina após as reinicializações.
Também comentei na apresentação que nós podemos fazer a desinstalação de softwares, tanto os softwares da E7 quanto os softwares de terceiros também, e é verdade, está aqui, nós somos capazes de desinstalar softwares da E7, softwares de terceiro, softwares de antivírus de concorrentes também, né, soluções concorrentes da E7, também podemos fazer essa desinstalação. Podemos fazer também a instalação desses softwares, então posso instalar softwares da E7 e softwares de terceiros também. Eu comentei somente que se for produto da E7 está aqui, é fácil, todos os produtos da E7 já estão aqui, e eu comentei na apresentação que um dos pré-requisitos é que se for um software de terceiro, nós somos compatíveis somente com MSI. E é verdade, tá? Eu teria que marcar essa segunda opção, a sintaxe é o file //, e aí o endereço onde está esse meu executável MSI. Então eu poderia colocar aqui treinamento server, por exemplo, né, um servidor de treinamento compartilhado, na pasta executáveis, e, por exemplo, sei lá, skype.msi. Portanto, com o MSI do Skype, eu poderia fazer a instalação do Skype para diversas máquinas ao mesmo tempo. Então, eu tenho diversas ações que eu posso realizar, né, utilizando ali a console D7. Não somente ações de antivírus, de endpoint, mas também ações de terceiros também. Alguns diferenciais da E7 em si. Primeiro diferencial a gente já falou bastante, a console é simples, vocês viram, né? Poxa, Luiz, onde eu vejo as máquinas? No menu computadores. Onde eu vejo relatórios? No menu relatórios. Onde eu vejo um relatório de inventário de hardware? Tem lá no menu relatórios, tem um submenu chamado inventário de hardware. Onde eu vejo as detecções, os vírus? No menu detecções. Então a E7 ela é muito simples. Outro diferencial da E7 é que o atendimento ele é eficaz. A E7 tem presença no Brasil, o escritório da E7 fica aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, e a E7 atende muito bem. Prova disso, Reclame Aqui. Né? Acessem o Reclame Aqui, vejam a nota da E7, é uma nota excelente. A E7, inclusive, tem parceria com o Reclame Aqui várias vezes convida o pessoal da E7 para dar palestras de como ser uma empresa referência. Então, é importante ter um bom atendimento, e a E7 tem um excelente atendimento. Outro diferencial, que esse talvez seja o principal diferencial da E7, a E7 tem o antivírus mais leve do mercado, de longe. Tá? A maioria dos clientes, inclusive, nos falam, poxa, nem parece que eu tenho antivírus instalado na máquina. Então, é um grande diferencial ter ali uma solução ultra leve no mercado também. Tá? Configurações e recursos. Uma vez que você instalou, né, o agentezinho, como a gente já demonstrou, que a sua máquina já apareceu na console, que você já tem acesso ao inventário de hardware e software, você pode desinstalar software, atualizar o sistema operacional, tudo isso que a gente falou. O que mais que eu posso fazer? Eu posso configurar o produto E7. Inclusive, nós temos algumas boas práticas, algumas recomendações a se fazer. As principais configurações que os nossos clientes aqui do TI para Leigos nos pedem são essas 4. Inclusão de arquivos, controle de web, controle de USB e bloqueio contra desinstalação. Basicamente, como se fazer essas configurações? Dentro da console de gerenciamento do E7, no menu Políticas, vocês podem fazer uma nova configuração. E vocês podem configurar tudo isso que nós falamos. Começamos do início. Luiz, exclusão. O que é uma exclusão? Exclusão é um software que não é malicioso, mas que por alguma razão a E7 está identificando como malicioso erroneamente. Então eu quero criar uma exclusão, eu quero falar para a E7, E7, exclui esse arquivo do rastreamento porque está pegando esse cara errado. Como é que eu faço uma exclusão? Muito fácil. Posso vir aqui no primeiro menu, mecanismo de detecção, já tem aqui no primeiro menu mesmo, exclusões, e é só informar o caminho desse executável, que a E7 está pegando erroneamente, e adicionar esse caminho para ser excluído do rastreamento. Então, por exemplo, sei lá, C2 pontos, software, underline contábil, e aí tudo que tiver dentro da pasta C2 pontos, software contábil, vai ser excluído do rastreamento. Simples assim. Tem outras formas de criar exclusões? Tem. Todas as detecções que a E7 faz aparecem aqui no menu Detecções. E todas elas, se eu bem quiser, eu posso simplesmente clicar aqui no botão 3 pontinhos e marcar a opção Criar Exclusão. Nesse aqui não era um ataque de malware. Então eu vou pegar um ataque de malware aqui, um trojan, para vocês verem. Está aqui, ó. Eu posso criar uma exclusão. E aí eu posso criar a exclusão pelo caminho, pelo arquivo, pela detecção, e a E7 vai me falar, olha, eu vou começar a excluir do rastreamento toda a detecção doc fraud, ou tudo que tiver, né, dentro do e-mail, né, com esse assunto específico aqui, que foi da onde saiu esse trojan,
qualquer arquivo com esse hash específico. Então eu tenho diversas formas de fazer essas exclusões também, tá? Voltando para as configurações. Então, a primeira configuração de exclusão, a gente já falou, fica inclusive no primeiro menu, né, o menu mecanismo de detecção, na parte de exclusões. Outra configuração que os nossos clientes muito nos pedem é bloqueio de sites. A E7 pode sim funcionar como um proxy, como um firewall, fazendo o bloqueio de websites. Por padrão, essa ação fica desabilitada, mas vocês podem habilitar e vocês podem utilizar para criar uma nova regra. Por exemplo, aqui, eu poderia criar uma regra para fazer o bloqueio de redes sociais, né? É uma coisa que muitas vezes os nossos clientes nos pedem, inclusive. Então, bloqueio de redes sociais. Vou fazer uma ação baseada na categoria, porque redes sociais é uma categoria inteira. Vou fazer uma ação para bloquear. A categoria já existe redes sociais, então é só marcar 2, 3 cliques, beleza. Simples assim de fazer uma regra de bloqueio de sites. Luiz, eu quero bloquear todas as redes sociais, mas o LinkedIn não, então eu quero criar uma regra de exceção também. Dá para fazer? Claro que dá. Poderia vir aqui criar uma regra chamada liberar o LinkedIn, e aí poderia criar uma regra para justamente fazer essa liberação. Dessa vez vai ser uma ação baseada na URL, dessa vez vai ser para permitir a URL linkedin.com. Com relação a essas regras, tem um ponto importante. A E7 lê essas regras de site como se fosse um firewall top-down, de cima para baixo, sendo que se a primeira regra já for suficiente para ele, ele já nem lê as demais. Então, se eu deixar exatamente desse jeitinho, vai funcionar? Não. Por que não? Vamos lá. Estou acessando o Instagram, por exemplo. Tentei acessar o Instagram, a E7 vai começar a bater essas regras aqui. Vamos lá, Instagram. Instagram é uma rede social? É, então bloqueia. Pronto. Se eu tentar acessar o LinkedIn, vai bater. O LinkedIn é uma rede social? É, então bloqueia. Acabou. Beleza. Se eu inverter essa ordem, aí sim vai dar certo. Por quê? Vamos lá, vamos de novo. Tentei acessar o Instagram. Instagram é o linkedin.com? Não, vai para a regra de baixo. O Instagram é uma rede social? É, então bloqueia. Ótimo. E o LinkedIn? Vamos lá de novo. O LinkedIn é o linkedin.com? É, então permite. E aí sim o LinkedIn vai ser permitido. Então, é importante ter noção dessa hierarquia de regras também, tá? Mas o bloqueio de site, simples assim. 2, 3 cliques, questão de saber essa hierarquia, tá feito, tá criado ali a nossa regra. Controle de dispositivos é bem parecido. Eu posso utilizar esse set para fazer bloqueio de USBs, bloqueio de pendrives, HD externos, Bluetooth, CDs, DVDs, modems e etc. E eu também posso criar regras de exceção. Então, por exemplo, que muitos dos nossos clientes fazem também. Eu posso criar uma regra para bloquear todos os dispositivos, e aí todos os dispositivos serão plugados. Se eu plugar meu celular para carregar um CD, um DVD, qualquer coisa, o Windows não vai nem reconhecer e vai aparecer uma notificação de bloqueio da E7. Então eu posso bloquear todos os dispositivos, por exemplo. Ah, mas Luiz, eu quero bloquear todos os dispositivos, porém, quero criar uma regra de exceção também. O pendrive do TI, esse sim eu quero deixar liberado. Dá para fazer? Claro que dá. Poderia criar uma regra, portanto, liberar pendrive do TI. Vai ser uma ação agora para permitir o armazenamento em disco, que é um pendrive, da marca Kingston, modelo ABCD, número de série 1234, beleza, ok. Vocês já entenderam que tem a questão da hierarquia, aqui é igual, então para funcionar direitinho eu tenho que inverter essa hierarquia, e aí, portanto, aí sim, o pendrive da Kingston ABCD 1234 vai funcionar perfeito, todos os demais serão bloqueados. Então, bem simples também de eu criar essas regras. Última configuração que o pessoal sempre nos pede é a questão de definir uma senha, para que ninguém possa desinstalar o antivírus da E7. Isso é super importante, eu posso fazer aqui na opção configurações protegidas por senha. Informo uma senha da minha segurança, e aí, portanto, ninguém sem essa senha consegue desinstalar, parar o processo da E7, desativar, pausar a proteção, ninguém, obviamente, consegue fazer nada. Por fim, quem vai receber essa regra? Posso aplicar essa regra para a empresa inteira, posso aplicar só para o departamento de RH, posso aplicar só para o departamento de TI, posso aplicar para uma única máquina específica se eu quiser, eu posso aplicar para quem eu quiser essa regra, essa política, e essa máquina vai receber essa configuração. E por fim, para terminar, né,
essa é a ideia, é assim que nós instalamos, configuramos, criamos regras, boas práticas que nós do TI para Leigos recomendamos sobre a solução D7. Esperamos que vocês tenham curtido essa apresentação, espero que vocês gostem, espero que isso ajude vocês a terem uma solução E7 cada vez melhor. Contem conosco do TI para Leigos sempre que precisarem. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.